Bom dia, meus queridos, graça e paz. Muito feliz por estar aqui mais um dia no nosso café, oração e devocional. Hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther. Que história sensacional! Então, olha, já pega seu café e vem comigo. Bem, Esther era uma jovem órfã de pai e mãe e ela foi criada por seu primo Mardoqueu. Naquele tempo, o rei Assuero, ou algumas pessoas conhecem como rei Xerxes, ele fez uma festa. Essa festa durou nada menos do que 180 dias, mas era uma festa para discutir assuntos políticos e outras coisas. Regava muita comida, muita bebida. O rei, ele era casado com a rainha Vasti. E nessa festa, o rei, a palavra fala que depois que ele bebeu um pouquinho a mais de vinho, ele mandou que chamasse a rainha Vasti para as pessoas conhecerem, ver como ela era uma mulher bonita, uma mulher de classe. E aí os mensageiros foram lá até a rainha Vasti, que também estava dando uma festa, e ela falou: olha, eu não vou. E nisso o rei Assuero achou assim o cúmulo do absurdo. Como assim você não vem, né? E por causa disso, o rei Assuero destituiu a rainha Vasti como rainha. Passado alguns dias, o rei, todo cabisbaixo, triste, começou tipo que se arrepender. Poxa, eu tô com saudade da rainha, minha esposa. E aí os seus conselheiros falaram assim: rei, você não pode voltar atrás. A partir do momento que você, tipo assim, a rainha Vasti vai embora, ela não pode voltar. Vamos fazer, olha só, um concurso de beleza. Vamos conclamar todas as jovens, bonitas e virgens para um concurso de beleza. E esse concurso, ele duraria 1 ano de preparação. 6 meses com óleos e ervas aromáticas, que era para cuidados com a pele, e 6 meses com perfumes e essências aromáticas, que seria para perfumar o corpo e realçar a beleza. Ou seja, 1 ano de preparação, e aí depois desse tempo, uma a uma, iria se apresentar ao rei. E assim, quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ele se apaixonou por ela e a escolheu como rainha da Pérsia. E lembrando, ela foi criada por Mardoqueu. E aí, quando ela se tornou rainha, Mardoqueu falou para ela: Esther, não conte a ninguém que você é judia. Vocês vão entender depois. E nessa época, o rei Assuero contratou Amã como um oficial do exército e o condecorou com todas as honrarias possíveis. E Amã, ele era um amalequita e se sentia assim muito superior a todo mundo. É tanto que ele ordenou que por onde ele passasse, todos deveriam se prostrar perante ele. E assim foi. Num belo dia, ele andando, todos se prostrando perante ele, ele viu que um homem não se prostrava. E quem que era? Mardoqueu, que criou a rainha Esther. E aí ele foi perguntar: por que você não se curva perante mim? E aí contaram para Amã que Mardoqueu só se ajoelhava perante o Senhor, porque ele era um homem judeu. E aí Amã fez o quê? Ele foi até o rei e fez o rei fazer um decreto para matar todos os judeus, porque ele falou assim: os judeus são um povo obstinado, é um povo que não aceita regras, é um povo que não se prostra perante outros deuses e pode prejudicar o seu reinado. Aí o rei falou: tá bom, então vamos fazer esse decreto.
Pois então, quando Mardoqueu ficou sabendo disso, Mardoqueu tirou as suas roupas, se vestiu de pano de saco, pôs cinzas na sua cabeça e ficou na porta do palácio. Ele não poderia entrar no palácio com esse tipo de roupa, então ele ficou do lado de fora. E todos que passavam viam Mardoqueu lá, clamando, chorando, pedindo ao Senhor auxílio. Então Mardoqueu contou para a rainha Esther tudo o que estava acontecendo e falou para ela: você deve se apresentar ao rei para interceder pelo seu povo. Só que para se apresentar ao rei, mesmo Esther sendo a esposa dele, ela só poderia estar na presença dele se ele a chamasse. E havia 30 dias que ele não a chamava. E aí Mardoqueu disse a Esther, eu vou ler para vocês: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? E aí Esther mandou Mardoqueu convocar todos os judeus para um jejum, inclusive ela também faria com as suas criadas, por 3 dias, sem comer e sem beber. Ela fala assim, tá? No livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira, também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei. O que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Ou seja, eu vou entrar na presença do rei depois dos 3 dias de jejum. E se o rei não estender o cetro para mim, eu morrerei. Passados os 3 dias, Esther se vestiu com as melhores roupas de rainha, passou os melhores perfumes, se maquiou, foi aquela coisa mais linda, foi na presença do rei. O rei lá no pátio, quando viu Esther, ele se assustou. Tipo assim, eu não chamei ela, o que ela tá fazendo aqui? Mas ele estendeu o cetro para ela, ela tocou, ou seja, ela não morreu, ele aceitou encontrar com ela. E aí ele falou, rainha, o que queres? Faça-me um pedido, eu te darei até a metade do meu castelo. E aí Esther falou assim, nada, rei, eu só queria convidar você e Amã para um banquete na minha casa. E o rei, né, meio desconfiado, mas tudo bem. Ela falou, então amanhã o rei e Amã estejam na minha casa que eu vou preparar um banquete para vocês, mas não falou o motivo. Então, no banquete, o rei voltou a perguntar para ela, rainha, me peça o que quiseres, eu te darei até a metade do meu reinado. E ela não falou, só disse assim, rei Assuero, amanhã farei um novo banquete e eu gostaria que você e Amã viessem à minha casa novamente. E assim aconteceu. Amã saiu desse banquete, tipo assim, a 4ª figura da Trindade, explodindo, radiando de felicidade. Só que durante o caminho dele para casa, ele passou por Mardoqueu, as outras pessoas todas se curvando e Mardoqueu não. Isso mexeu com o coração dele, sabe? Encheu ele de fúria. E chegando em casa, ele contou para a esposa, para os amigos dele, né, como foi o banquete. Poxa, a rainha me convidou, nossa, só eu e o rei e ela. Nossa, eu sou muito querido. E aí contou que viu Mardoqueu e ele não se prostrou perante ele. E aí o que eles conversaram? Eles
chegaram num consenso: vamos fazer uma forca e a gente vai enforcar esse Mardoqueu. Já que o rei fez um decreto me autorizando a matar os judeus, se eu matar esse agora, vai ser tipo assim, um aviso para os judeus, avisando assim, né? Vocês vão morrer. E aí ele voltou para o palácio para contar para o rei sobre a forca. Só que antes dele chegar, o rei teve como que se fala, ele não conseguiu dormir. E aí ele chamou alguns escrivãos lá do palácio, pediu para ele pegar uns pergaminhos para ele ler. E aí, quando ele leu, ele viu que Mardoqueu tinha salvado o rei de 2 copeiros que estavam tentando assim prejudicar o rei, tipo fazer uma sabotagem contra o rei. E Mardoqueu é que salvou o rei. E estava tudo escrito nos pergaminhos, sabe? Nos arquivos lá do palácio. E aí o rei perguntou assim: ué, gente, nunca ninguém fez nada de agradecimento, de honraria a este homem? Todos, não, ninguém fez nada. E aí Amã chegou já no palácio para contar da forca. E aí o rei falou assim: ô Amã, eu estava lendo aqui nos meus pergaminhos e vi que aconteceu uma coisa e esse homem não foi condecorado, mas não falou o nome dele. O que a gente poderia fazer para honrar uma pessoa? E aí Amã pensou assim: poxa, o rei deve estar falando de mim, né? Quem poderia honrar além de mim? E aí Amã falou assim, tá no capítulo 6, a partir do verso 7. E Amã respondeu ao rei: para o homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça. E que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pelas ruas da cidade, e proclamem diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo que falaste. Rapaz, então tomou Amã as vestes, o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí, rapaz, imagina a cena, ele achando que seria, né, ele seria honrado, e foi honrar Mardoqueu, justo homem que não se prostrava perante ele. E aí, Amã volta para casa, imagina, arrasado, chegou em casa, contou para a esposa, e aí chegou depois os mensageiros do rei buscando Amã para ir para o banquete da rainha. Pelo menos alguma coisa ele ficou feliz. Chegando no banquete, o rei, mais Amã, tudo lá. Chegou a rainha Esther novamente, muito linda, mais linda do que do primeiro dia, toda perfumada, vestida maravilhosamente bem. E o rei, cantado, falou assim: rainha Esther, me diz, o que eu posso fazer para você? Me pede o que quiseres e eu te darei até a metade do meu reino. Capítulo 7, a partir do verso 3. Então respondeu a rainha Esther:
Se tenho achado favor à tua vista, ó rei, e se aprouver ao rei que a minha vida me seja dada diante da minha petição e o meu povo diante do meu pedido, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Ester: quem é ele? E onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Ester disse: o adversário é o inimigo, e o adversário e o inimigo é esse iníquo, Amã. Então Amã ficou temeroso diante do rei e da rainha. Gente, imagina a cena. Ele achando que ele seria, né, tipo assim, todo honrado, porque a rainha o convidou. Este é o iníquo que quer matar a mim e o meu povo. Imagina. O rei ficou furiosíssimo. Ele se levantou imediatamente e saiu. Nisso que o rei saiu, Amã, morrendo de medo, se ajoelhou para a rainha, só que, como ele havia bebido mais um pouquinho, ele tropeçou e caiu, foi em cima da cama da rainha, Nisso o rei Assuero abre a porta e o que é que ele vê? O Amã deitado em cima da rainha e fala: você quer destruir o povo e ainda quer pegar a minha esposa? Nisso, os soldados já pegaram Amã, cobriram a cabeça dele e o levaram para fora. E aí contaram para o rei que Amã havia feito uma forca para matar Mardoqueu. O que aconteceu? O rei Assuero mandou enforcar Amã na própria forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Imagina, gente, o Senhor é bom. E aí o rei foi, pegou o anel, a casa de Amã e deu tudo para Mardoqueu e honrou Mardoqueu como havia honrado Amã. Mas depois que Amã foi morto, o decreto ainda existia, que era para matar os judeus, só que o rei não poderia anular esse decreto. E o que ele fez com a ajuda de Ester e Mardoqueu? Fizeram um novo decreto. O primeiro falava que era para matar todos os judeus, e esse segundo decretou que todos os judeus poderiam se defender. E assim aconteceu. E todos os judeus venceram, ninguém morreu. E essa história está escrita até hoje lá nas escrituras lá do Império Persa. E agora nós vamos tirar algumas lições espirituais da vida de Ester. Lição número 1. Deus age nos bastidores, mesmo que ninguém esteja vendo. O livro de Ester, se vocês não sabem, é o único livro na Bíblia que não menciona o nome de Deus. Mas, mediante essa história toda, a gente consegue ver Deus em cada linha, em cada detalhe. Por exemplo, nesses detalhes, o concurso que levou Ester à posição de rainha tinha a mão de Deus. O jejum de 3 dias que fortaleceu Ester e o povo judeu tinha a mão de Deus. A insônia do rei que levou à leitura do pergaminho, mão de Deus. A reviravolta da forca de Amã tinha a mão de Deus, não é? Mesmo quando você não vê Deus trabalhando na sua vida, lembre-se, Deus está cuidando de cada detalhe para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Confiar nele é essencial. E 2, coragem e posicionamento são necessários para cumprir o propósito de Deus.
Esther arriscou a sua vida ao se apresentar diante do rei sem ser chamada. Isso mostrou coragem e fé. E ela disse: se eu morrer, morri. Às vezes, Deus nos coloca em situações que exigem coragem. Precisamos agir com fé, mesmo em situações em que o risco é real. A gente precisa confiar que Ele nos dará a vitória. E 3, a importância da preparação e da disciplina espiritual. O que Esther fez? Ela pediu 3 dias de oração e jejum para todo o povo judeu, inclusive ela. Grandes decisões espirituais, estratégicas, precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Então precisamos nos alinhar com Deus para saber todos os passos que devemos agir. Jejum, oração e estudo da palavra é o que nos alinha com a vontade de Deus. 4, o valor da sabedoria e da paciência. Esther esperou pacientemente, ela não confrontou Amã de imediato. Ela fez o banquete e aí revelou o plano maligno de Amã. Deus muitas vezes requer de nós paciência e confiança para que no momento certo Ele possa agir. 5, providência divina e justiça. A forca que Amã fez para Mardoqueu foi usada contra ele mesmo. Ele morreu na própria forca que ele fez. Mardoqueu foi exaltado à posição de honra. Então lembre-se, aquilo que o inimigo tramar contra você não vai acontecer. O Senhor vai usar isso contra ele mesmo e te exaltar. 6, propósito coletivo e liderança espiritual. Esther não procurou salvar a si própria. Ela pensou em todo o povo judeu, o povo dela. Ela agiu com coragem, determinação e empatia. A nossa fé e coragem pode não impactar só nós mesmos, mas todo um povo. Precisamos ter liderança, confiar em Deus, esperar o momento certo de agir. E 7, Deus recompensa a fidelidade e a integridade. Mardoqueu foi fiel em não se curvar a Amã e Deus o honrou através de Esther. Esther agiu com integridade e fé e Deus a honrou em cumprir os seus propósitos. Ser fiel ao Senhor, íntegro, mesmo quando não esteja ninguém vendo, o Senhor te recompensará, pode ter certeza. E 8, a fé ativa gera transformação. E o que começou com uma jovem órfã, improvável, tornou-se em uma história de vitória nacional. Esther e Mardoqueu confiaram em Deus, agiram pacientemente, com coragem e fé e transformaram uma história de destruição em salvação. A fé verdadeira, ela não é passiva, ela age e transforma situações impossíveis em verdadeiros testemunhos de vitória. E agora vamos orar? Faça essa oração juntamente comigo, amém? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus eu me coloco diante de Ti com gratidão e reverência. Obrigada, Senhor, por Tua providência, mesmo quando não a vemos. Obrigada por colocar-nos nos lugares certos, no tempo certo, para cumprir o Teu propósito. Senhor, assim como Esther teve coragem para se levantar pelo seu povo, me dá coragem para agir com fé, mesmo diante dos meus medos. Ensina-me a buscar a Tua direção em oração, a depender de Ti e a esperar pelo Teu tempo perfeito. Que minha vida seja marcada pela integridade, sabedoria e coragem, e que as minhas escolhas, Pai, reflitam a Tua vontade. Senhor, transforma os desafios que enfrento em oportunidades de vitória e testemunho, assim como fizeste com Esther e Mardoqueu. Pai amado,
que eu nunca esqueça que a fé ativa gera transformação e que mesmo nas situações mais difíceis, Tu és o meu refúgio e a minha força. Pai, que a minha vida, minhas palavras e minhas ações tragam glória ao Teu nome. Em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. E assim terminamos mais uma história dessa mulher maravilhosa que nos inspira tanto, não é mesmo? Se você assistiu até aqui, se realmente você foi impactado com essa mensagem, já deixa o seu like, compartilha com alguém que não conhece essa história de Esther e já se inscreva no canal, amém? A gente se vê num próximo Café, Oração e Devocional. Beijos, fiquem com Deus.